Nenhum espectador. Tem que esperar ela entrar. Tá no Wi-Fi aí? Tá. Você chamou ela já? Não, eu tenho que esperar ela entrar na minha live. Olha lá. Agora eu vou chamar. Adicionar. Aguardando o Mona aqui. Vídeo. Agora cortou minha cabeça. E agora? Tá Seja certo aí? bem-vinda. Aí, vai subindo. Oi, Amanda. Aí, tá bom assim? Cadê minha Oi, boneca? Amanda. Seja bem-vinda. Eu sabia que ia ser nós três. Oi, Glá! Vamos esperar alguém. Oi, Glá. Saudade. Vamos esperar dar uma audiência de 5 pessoas. A gente começa. Não tô com Aqui, pressa, assim, não. boa tarde. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Portugal. É, bem boa noite mesmo. Aqui já é mais de 10 horas. Oi, mãe. Nossa, tem espectador filhotes aqui. Oi. Bem-vindos, bem-vindos. Oi, gente. Vocês vão presenciar as nossas conversas, né, Lu? É. Aquilo que a gente faz entre nós, a gente vai fazer em público. Um pouquinho da aula do Conversas Gerard. gerar. Tem bastante coisa para passar. Tomara que depois a gente vai deixar gravado, vamos disponibilizar em alguma plataforma para a gente poder ter esse material, né? Que foi, amor? Isso. Vamos colocar o fone para não ficar repetindo. Oi, Glá! Acho que eu vou colocar o fone para ver aqui, peraí. Melhor. Tem bastante gente, né, Glá? Tem que ser profissional, né, gente? Eu nunca Tem que trabalhei ser... com televisão. Não, parou. Deixa eu abaixar um pouquinho. Não, eu abaixo aqui. Aí. Não, é o som. Olha lá, tem gente dando... deixa salvo no IGTV. Oi! Ju! Oi, Ju! Tudo Você que não bem? entende nada de Instagram, tá fazendo Não, a live. gente vai. Perdoe se A der gente vai algum... descobrir com o tempo. Com o tempo a gente descobre como é que funciona esse negócio. Ai, meu Deus. Pagando Eu tenho micos, né? Mas não tem problema. Instagram há mó tempão e nem sei mexer. Não troco nem a foto, que eu não sei onde que troca. Ai, gente, mas a gente precisa, é o que a gente tem conversado, né? A gente precisa usar esse instrumento que é a internet para poder alcançar aqueles que precisam de informação de qualidade, né? Compartilhar experiências, né? Preparação. Na verdade, o Gerard ele trabalha para isso, né? Esse propósito começou aí no nosso coração muitos anos atrás, começou comigo com a Luana e eu creio que ainda vai vir muita gente, vai ser algo que vai alcançar bastante, né? E aí a gente quer que isso se estenda, né? Sobre as pessoas, para que as nossas experiências, a nossa um pouquinho de vivência que a gente tem nessa área possa trazer alguma luz aí, né? Que a gente falava que a Luz sempre falava, né? Que a gente é a luz para quem dá a luz, né? É. Então é isso que a gente quer, né? Trazer um pouco de luz aí nesses momentos que são difíceis. Que são um desafio para as mulheres, né? Esperar mais um pouquinho, ver se entra mais alguém, né? Sim. Meus filhos são espectadores, eu não sei que eles estão interessados só em ver a gente.
Fisioterapia pélvica é muito legal, né, Amanda? A gente gosta muito de falar sobre isso, né, Lu? A gente pode fazer uma live só sobre isso, sobre o assoalho pélvico, que é uma coisa que a gente precisa. Tipo assim, é algo que ninguém fala, é muito difícil você ouvir sobre isso. A gente fica sempre. E é tão importante, né? O assoalho. Sempre aquém, né? Muito importante. Até porque é uma função que a gente usa o tempo todo, né? E não é só no parto, né? Na gravidez, no parto, é pro resto da vida. Mãe, fala meu nome. A Rafaela quer que eu fale o nome dela, gente. Quem é Rafa? Ela entrou pelo Instagram do pai dela e tá fazendo tietagem. Olha lá, que bonito. Oi, Rafa! Oi, Beijo! filha. Diz que o sonho dela é ser doula. Ela desiste, mas às vezes ela fala que quer também, né? Vamos ver quando ela crescer, né? Vai ter tantas áreas para ela trabalhar, né? Nesse meio que ela vai poder escolher, né? Sim. Oi, prima. Oi, não sei quem que tá falando. É a Rafa que tá falando. Ai, Rafaela, deixa eu ver. Lá na maternidade, a FIS apareceu no último dia. Não são reconhecidos aqui. Infelizmente, né? Infelizmente, a maternidade hoje ignora muito essa parte, né? Nem nas consultas eles falam sobre isso. É muito difícil, né? Eu, pelo menos, nem na gravidez da Luísa e nem da Laís, enquanto eu fui acompanhada pelo hospital, não falaram nada sobre exercício, sobre preparação de períneo, nada. Da Laís, só quando eu fui, né, passei pelas consultas com a comadre, que aí a Karina me ajudou muito nessa área e eu fiz toda a preparação. Do Raul já não, do Raul já desde a primeira consulta aqui, ela já falou sobre exercício de Kegel e já mandou eu ir trabalhando o assoalho pélvico. E é tão importante. Muito. Bom, vamos entrar num assunto, né? Porque depois vai ficar gravado aí, quem quiser assistir vai assistir. E aí vai alcançar muito mais gente, a gente não tem que se preocupar com isso. Seja bem-vinda, direto da Europa, convidada de honra. A gente quer falar um pouquinho sobre o puerpério, né? E a Lu acabou de... Quantos meses o Raul tá, Lu? Tá com 6, vai fazer 7 dia 20. 6 meses. Depois 6 que sai da meses, barriga, boa, né? Já tá com 6 meses. Já. E ela pode, tem muita bagagem, experiência e também informação de qualidade para passar para as mães que ainda vão ser mamães e aquelas que já estão nesse processo e que talvez, né, e aquelas que ainda vão, né, vão se preparar. É muito bom quanto antes as informações, gente. Não, nossa, mas eu nem engravidei ainda. Mas eu ainda estou em tal tempo da gestação. Quanto antes começar a se informar, melhor, né, Lu? Com certeza. E aí eu coloquei o tema, e a gente colocou esse tema, meu filho nasceu e eu não... Por que eu não estou feliz? Porque a gente se pega nessa questão, né? O bebê nasce, você é o primeiro filho, você fica numa situação assim, até desesperadora. Você fala, era para eu estar muito feliz, meu primeiro filho, que coisa linda, que romântico. E aí você se pega com um sentimento muito estranho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu queria que a Lu falasse pra gente o que é o puerpério e quanto tempo ele dura, se é que tem duração, se não tem, se ele é eterno. Meu filho tem 20 anos, estou no puerpério ainda, não sei. Como é que isso funciona? Fala aí pra gente, Lu. O puerpério é uma fase bem difícil. Quando a Kátia me chamou para falar, ela falou assim, quer participar de uma live do Gerard? Quero, vamos lá. Vamos falar sobre o quê? Sobre parto, vamos falar sobre... Tem tantas coisas para falar. Ela falou, puerpério, não quero mais não. Porque já mudou de ideia na hora, né? É um assunto realmente complexo, né? Não que a gente não tenha nada para falar, mas é um assunto que toca em feridas, né?
Tem gente que não faz ideia Exatamente. do que seja o puerpério, acha que é um estado somente físico, uma questão de, puerpério é quando a mulher sai da sala de cirurgia ou quando acaba o parto, então é aquele períodozinho ali. Mas não, o puerpério é muito mais é, abrangente, né? O puerpério, ele se inicia a partir do momento que o bebê nasce e ele pode durar 45 dias, 60 dias, dependendo da situação, do emocional da mulher, de uma série de circunstâncias, ele pode durar até mais. Se essa mulher amamentar em livre demanda exclusivamente, vai durar mais, né? E é um período bem sensível, eu diria, né? Muito. E ele acaba, não? Acabar, né, Cá? A gente É, só um não pode dia, né? Um dia acaba. pondo prazos, né? Como eu disse, ele tem uma média, pode durar 60 dias, pode durar mais, mas ele tem que acabar e uma hora ele acaba. É que às vezes tem uma série de coisas, nós, como pessoas, como mulheres, como indivíduos, né, que acabam entrando no meio disso. Porque como ele traz a emoção à flor da pele, a gente sim, pode dizer, tem coisas que às vezes acabam vindo à tona junto, né? E é por isso que essa mulher que tem puerpério, ela precisa de um cuidado especial, ela precisa de um olhar, né? Para ver se não está passando do que é normal, do que é esperado, né? E tem muita mulher que quando está nesse período, ela se isola e ela não fala o que ela justamente como você falou. Porque tem ela lembra daquele comercial de margarina, ela lembra da novela, aquelas mulheres felizes com aqueles bebê rosinha no colo, aquela coisa bonita, e de Hum, repente ela tá ali naquele momento, ela pegou aquele bebê e veio tudo à tona. Agora é meu, a responsabilidade é minha. Será que eu tô preparada? Será que eu vou dar conta? Como é que vai ser? sim. Não tenho para quem devolver, né? Travou? Exatamente, é uma luta. É, Oi, tá falhando ou não? travou um Então, pouquinho. a gente quer falar um pouco sobre a questão hormonal, né? O que pega mesmo nessa fase? Por que a gente se sente assim tão infeliz, triste, com um sentimento de peso, culpa, tudo ao mesmo tempo? É esse monte de sentimentos que acaba trazendo para a gente um peso nesse momento que deveria ser um momento de celebração, que a gente achava que deveria ser, né? Que na verdade na nossa mente não funciona essa coisa de você ter um bebê e não estar feliz com aquilo. E parece que aquilo não é a realização da sua vida como você imaginava, né? O Sim. que Na verdade, acontece nessa fase? Na verdade, às vezes não é que a pessoa não está feliz, mas não é aquilo que ela imaginava como felicidade, né? Na verdade, é um misto de sentimentos, mas acho que o medo, até a frustração, porque vamos ser realistas, quando a gente fica, a maioria das mulheres, né? Hoje, graças a Deus, com a informação, muita gente se forma e realmente se prepara para o nascimento. Mas tem mulheres que engravidam e elas pensam na decoração do quarto, em qual carrinho que compra, com 2 rodas, 3 rodas, 1000 rodas, sabe? Se prepara, pensa na bolsa, na maquiagem, naquela saída linda, e se esquece de se preparar para a realidade mesmo. O que vai ser da minha vida quando esse bebê chegar? Como vai ser o meu dia a dia, a minha rotina, né? Eu tenho uma rede de apoio com quem eu possa contar, minha relação com o meu marido é legal, sabe? Tudo isso, né? E de repente não está tudo estruturado, né, para a chegada desse bebê, né? E tem essas questões mesmo hormonais que você falou. É um boom de hormônio quando esse bebê nasce, né? A gente tinha hormônios que eram próprios da gravidez, agora vai vir a amamentação, é o leite que desce, né? É o útero que tem que voltar para o lugar. E então é uma série de mudanças físicas que ocorrem no corpo e também no cérebro que afetam o emocional dessa mulher, né? E a questão da frustração é o que pega, porque às vezes aquela mulher sonhou com um tipo de parto, ela não teve aquele tipo de parto, né? Seja por conta de circunstância, ou porque realmente, né, não foi possível que seja um parto normal, ou de repente ela teve um parto normal porque foi muito rápido e ela queria uma cesariana. Então tudo isso conta nesse processo, né? De repente é uma pessoa que não tem um apoio emocional, ou não tem um parceiro, ou é uma gravidez que não foi desejada, são tantas circunstâncias, né? E de repente também é uma mulher que tem tudo, uma vida estruturada, um casamento legal, estava preparada, pensou, sonhou,
Só que quando aquele bebê nasceu, ela viu que era, pô, eu não nunca mais vou ser a mesma pessoa, agora eu sou mãe. E agora, o que que eu faço? Né? Eu acho assim, que o dia mais difícil é o dia de sair da maternidade, para quem tem bebê na maternidade. Eu tive a Luísa, É. eu tive que ficar uns dias a mais por conta da icterícia, teve que tomar aquela luzinha lá. E eu falei, nossa, eu quero ficar mais, eu quero ficar mais. Porque era um medo de ter que ir para casa sem a enfermeira, sem os médicos, né? E se você for ver, a maioria das mulheres pega nisso. Porque, tipo, eu vou para casa com esse bebê, mas e se ele chorar? E se eu não souber o que ele precisa? Né? E tudo isso no puerpério acaba tendo um peso maior. Sim. E essa questão que você falou sobre você ter uma nova vida a partir do nascimento desse bebê. A gente conversou antes da live, né? Combinando mais ou menos o que a gente ia falar e falamos sobre isso, a questão do luto, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, o que significa essa, entre aspas, morte da mãe, da pessoa, né? Da mulher que você era, se tornando uma mãe, e agora você não é mais aquilo que você era, né? Como é que é isso? É. É esse choque de realidade, porque enquanto você imagina um bebê no seu braço, você pega ali a roupinha que você comprou e coloca assim, e fica Ah, é cheirando. lindo. Ah, que delícia. Essa parte eu queria. Mas quando ele realmente, né? Quando realmente você tá ali com aquele bebezinho, aí você tem esse choque, você fala, meu, agora eu sou mãe, eu não sou mais aquela pessoa que eu era, eu não posso mais fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Essa perca de controle para a mulher é muito difícil, tá? Eu acho que pega Verdade. aí. Porque acordava a hora que queria, né? Se trabalhava, ia trabalhar e tal. Agora se você trabalhava afastada do seu trabalho, você não consegue mais fazer as coisas do jeito que você fazia, você não tem hora para tomar banho, você vai comer a primeira garfada do bebê chora, porque isso é lei, tá? Né? Aquele bebê, de repente, é um bebê que tem cólica, tem bebês que não tem cólica, tem bebê que tem cólica, e você não tá preparada para tudo aquilo que acontece, né? Para toda essa novidade. E muitas vezes o pai também não tá preparado. Então fica duas pessoas ali daquele desespero de como é que vai ser. Então a gente fala sobre o luto, é isso, você fica todo dia pensando nisso, meu, como é que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Né? Minha vida era tão fácil, tão prática, eu resolvia tantas coisas, agora eu não consigo. É um bebê tão pequenininho e transformou tanto a minha vida, transformou tanto a minha rotina. Será que isso vai passar? Será que um dia isso vai melhorar? Né? Será que eu vou conseguir? Né? A nossa pergunta diária, será que eu vou dar conta? Né? Será que eu estou fazendo certo? As mães se perguntam muito isso, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou errando? Ai, será que tá com fome? Tá chorando por quê? Põe no berço, põe na cama, dorme comigo, dorme no outro quarto, coloca. São tantas as questões que realmente é uma outra pessoa, você se transforma em uma outra pessoa, porque suas prioridades mudam, né? Se você antes você gostava de uma coisa, agora você só pensa em maternidade, só lê fórum de maternidade, só vê coisa de bebê na sua frente. Não Então, pensa mais nada, né? você realmente é uma outra pessoa. Você tinha, né, um olhar para o seu esposo, né, para o seu parceiro de um jeito, e de repente você está com o bebê, você começa a olhar para ele de uma outra forma. Então, realmente, não dá para ser a mesma pessoa depois que você tem um filho. É claro que com o tempo você vai se adaptando, né, e você consegue se encontrar, ser você dentro desse novo ser, mãe, né, e com essa Nova realidade. com essa realidade, você vai se adaptando. Por isso que é importante ter paciência, esperar, ser verdadeiro, né? Ter com quem contar. A rede de apoio é super importante. Vou sempre falar sobre isso. Agora aqui no caso da gravidez do Raul, foi muito difícil não ter a família perto, não ter, né, as pessoas que eu tive nas outras gravidez. Claro que Deus preparou pessoas maravilhosas para cuidar de mim, mas não é a mesma coisa do que ter a mãe, né, do que ter a família, do que ter uma sogra, alguém que está ali do seu lado. Então, se você tem com quem contar, você, minha dona maravilhosa, você ter com quem contar faz toda a diferença nesse momento, né? É verdade. E essa questão que você falou sobre a culpa que a gente tem, ela já começa lá no comecinho, quando você engravida, né? E aí ela nunca sai da nossa bota, ela fica sempre nos acompanhando nesse processo. Sim, e é no primeiro filho, no segundo, no terceiro e para o resto da vida.
Infelizmente, é uma palavra que vem acompanhada, porque a gente, às vezes, muita gente não assume para nós mesmos, né? Uma coisa que a gente também estava conversando, que a gente não dá conta, né, de tudo. Sempre vai ter uma coisa ou outra que a gente vai falhar. Sempre vai ter uma outra coisa que vai ter que deixar de lado. Você não consegue dar conta da casa, do trabalho, dos filhos, do jardim, da academia, de tudo que você gosta de fazer, né? 100% para tudo. Uma coisa sempre vai ficar 90%, 40%, outra coisa você vai esquecer durante alguns meses, tipo de fazer a unha. Não tem problema, É, faz parte, né, dessa nova vida. e vai ficar tudo bem, né? E vai ficar tudo bem. E a culpa, ela vem também, cara, eu acho que também ajuda é a questão da falta de informação. Porque quando você não tem certeza de que você está fazendo a coisa certa, você fica sempre com esse sentimento, né? Na gravidez, eu comi tal coisa, será que fez mal pro meu bebê? Será que eu tô passando mal? Ou será que eu tive esse pequeno sangramento porque eu fiz tal coisa? Então você tá sempre com esse processo de culpa. Quando o bebê nasce, será que aconteceu isso por causa do tipo de parto? Será que eu não consegui ter um parto normal por minha culpa? Ou a amamentação, né? Que é um negócio que pega, né? Que mesmo com tanta informação, com tanta campanha, até hoje as mulheres têm muita dificuldade na amamentação porque elas não confiam em si própria, né? Elas não confiam no corpo delas. O corpo delas gerou um bebê, carregou durante 9 meses ali dentro de um monte de órgão, ali um bebê completo, né? O coração funcionou perfeitamente, todos os órgãos funcionando perfeitamente, mas a mulher sempre acha que o útero vai falhar e que depois o peito vai falhar. O resto tudo funciona, mas o peito vai dar defeito. Entendeu? Então não confia que o leite dela é suficiente e aí vem esse processo de culpa. E junto com o puerpério, isso é tipo, potencializado à máxima. Assim, né? Eu lembro que na Luísa foi assim, a primeira consulta, eu toda feliz lá, achando que eu estava arrasando, a médica chega perto do bebê e fala, esse bebê tá baixo peso, você não tem leite. Né? Você tem certeza que está saindo leite do seu peito? Sendo que eu ia espirrar na pia porque eu tinha muito leite. Na verdade, o problema era justamente esse, era o excesso de leite, né? Mas o que aconteceu? Pronto, a culpa é minha. A criança não está engordando, a culpa é minha. Então, mais uma culpa aí para a gente colocar na balança, né? Então, é bom a gente se informar, a gente sempre fala, né? Ter uma doula, né? Consultar uma consultora de amamentação. Nesse processo é bom ter gente que sabe o que está fazendo, gente que você possa confiar. Porque às vezes as pessoas que estão em volta, não por maldade, mas às vezes falam assim, você não tem leite, então dá uma mamadeira, dá um Mucilon, faz uma papinha aí para essa criança que melhora a noite, né? Às vezes é no intuito de ajudar, mas pessoas que estão estudando para isso e que sabem o que é melhor, né? E pode dar uma força nesse momento. Isso, é legal a gente falar sobre isso, porque eu vejo essa dificuldade, todo mundo passa por isso. As palpiteiras de plantão. A tia da minha vizinha, da mãe da dona Josefina, falou assim que se eu der o peito esquerdo 10 vezes, aí sai leite. Aí tem simpatia, tem não sei o quê. A gente tá falando de uma coisa assim como exemplo, tá? Mas isso aí vale pra tudo. Aí você acabou de ter um bebê, você tá com a sua cabeça a mil, você não sabe se você tá triste, se você tá feliz, você chora um dia, no outro dia você tá cansada, você não dorme direito, né? Você tá ali arrasada às vezes, né? Não consegue tomar um banho bem tomado, porque aquele bebê demanda muito tempo de você. E aí dá a chupeta para esse neném. Outra falando, não pega quando estiver chorando, porque aí vai acostumar no colo. E não sei o quê. Então, tem um monte de gente para falar muita coisa, né? Só que, quem eu ouço nessa hora? Eu acho que, em primeiro lugar, você para, pensa, respira e se coloca no lugar do bebê. Qual que é a situação? Esse bebê fica pendurado no meu peito. É um bebezinho de 2 meses, é um bebezinho recém-nascido, o estômago dele é desse tamaninho. E o peito não é só alimento, né? O peito é a segurança, o peito é a hidratação, o peito é o alimento. A sucção precisa da sucção para estimular o cérebro, o desenvolvimento. Então, esse contato físico é mais do que necessário. O problema é que as pessoas olham para o bebê como um ser, como é que eu posso dizer, que está arquitetando, que vai dominar a casa. E é um bebê, ele nem pensa nisso.
Então, em primeiro lugar, se coloca no lugar do bebê, né? O que ele precisa? Ele só precisa de aconchego, de colo, de peito. E é um espaço tão curto que ele vai ser bebê. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu estou vivendo esse difícil faz 6 meses. Faz 7 anos, né? Mas se coloca essa criança, um bebê pequenininho, precisa de colo, precisa de peito quase toda hora, sim, entendeu? E não significa que ele tá com fome. Se tá ganhando peso, a fralda tá cheinha, tá fazendo cocô, tá fazendo xixi, tá tudo certo. Precisa do peito para se acalmar, para se sentir amado, seguro, né? Então, a primeira coisa, se coloca no lugar do bebê. Segunda coisa, mesmo se colocando no lugar do bebê, você ainda tem dúvida? Procura alguém que seja especializado. Não é o ginecologista e muitas vezes nem o pediatra. Se for o processo de amamentação, o legal é você procurar uma consultora de amamentação. Porque ela vai conseguir ver se o problema está no peito, na pega, em N coisas, né? E de repente não é o seu leite, de repente é uma outra coisa, de repente é o freio da língua, né? É um bebê que regurgita muito. Tem vários processos. Mas a primeira coisa mesmo é confiar em você, dar uma pausa nos ouvidos, assim, porque às vezes as pessoas tentam ajudar, mas é muita informação, e aí você já tá nesse período difícil, você fica, meu, o que eu vou fazer? O que eu faço? Eu dou ou não dou? Eu faço ou não faço? E dentro de você tá gritando, não, não faz, tá tudo bem. Tá tudo bem, é um período difícil, mas vai passar, a criança vai crescer. Hoje o Raul já não fica pendurado o dia inteiro como ele ficava no começo. Agora ele já começou um processo de comer comidinha, frutinha, querer ir pro chão. Então é outra demanda, né? Faz parte. Sim. É desesperador naquela hora, né? Naquele momento, mas vai passar, Sim. né? É porque Sim. às vezes parece que não vai acabar aquele processo, mas ele parece longo, mas na verdade não é. Quando você piscar o olho, esse neném já vai estar no chão, já vai estar explorando a casa, tirando seus potes do armário, né, Lu? É isso mesmo. E por aí vai. O Raul já ficou em pé hoje, tá vendo? Foi de Deus. Se fosse hoje, o berço estivesse na altura que estava ontem, ele caía. É assim, gente, é de um dia para o outro. Hoje é um bebê, Exatamente, daqui aí vai ter outras demandas. Outras demandas, né, Lu? Sim, sim. E Deixa eu respira, ver aqui. esse momento. Eu sei que às vezes a gente não se programa, né? Tem bebê que não é planejado, tem bebê que não foi programado, né? E aí você tem que colocar ele no meio do seu turbilhão, né, da sua vida. Mas, sabe, à medida do possível, tenta vivenciar isso da melhor maneira possível. Aproveitar cada fase, porque passa muito rápido. Hoje eu olho o Raul, e o Raul é a cara da Luísa, versão menino, e eu falo, meu, a Luísa já foi desse tamanho. E a gente não lembra de tudo. E eu tento lembrar em detalhes dela assim, pequenininha. Eu falo, meu, já foi, já passou. Nunca mais ela vai ser um bebê. O bebê só é bebê durante aquele processo. Depois ele vai ser adulto até morrer. Entendeu? Então vivencia cada fase, cada detalhe ali, sabe? Mesmo cansativo, mesmo, sabe? Às vezes assim, tipo, meu, eu queria que alguém pegasse essa criança. Às vezes eu brinco e falo assim, cadê a mãe dessa criança? Sou eu, é você. É você mesmo. Não tem jeito. Volta aqui. Volta aqui. Olha, quantas vezes eu tomei banho com o neném no carrinho e dentro do banheiro, porque não dá, não tem como, né? Amarra lá, dá um jeito e toma banho, oi, falando, fazendo micagem pro neném, né? É assim, só que é uma fase, né? Sim. Mas o que que você acha que são os desafios maiores que pegam nessa fase, assim, para você? O que você está enfrentando aí nesses 6 meses que está, assim, sendo desafiador mesmo? No começo foi justamente esse puerpério. Para mim foi bem difícil porque acho que misturou tudo, né? O Raul nasceu em dezembro, uma época de muito frio aqui, muito, muito frio. Eu nunca passei tanto frio na minha vida. E aí, né, eu tive hiperlactação, que é muita produção de leite, ele teve refluxo, e o fato de eu estar sozinha, sem minha família, então tudo isso, né, tudo isso potencializou. O Randy foi maravilhoso, como foi das outras vezes, super me apoiou, deu conta das meninas e tal, nesse processo, para que eu pudesse mesmo ficar ali com o Raul e me dedicar a ele, né, mas a demanda foi mais difícil, assim.
né? Mas acho que a saudade da família, tudo isso potencializou um pouquinho. Mas eu acho que foi mais leve, tá? Acho que foi mais leve em relação ao puerpério, eu acho que do Raul foi mais leve. Porque acho que também porque a gente tem um pouquinho mais de prática, dá medo quando você sai com como é que eu vou dar conta das meninas e do bebê? Aí vem a culpa, porque você tem que dar conta do bebê, mas as meninas também precisam de atenção e, né, a demanda fica Sim, maior e você continua sendo maior. uma, mas agora você tem que dividir esse amor e multiplicar ele por 3, né? Então foi Sim. essa parte. Agora o desafio é que o Raul é um bebê bem exigente, assim, ele demanda bem, ele é bem diferente das meninas. Eu falo que eu não sei se é porque ele é menino, se realmente tem diferença aí no menino e menina, mas ele é bem elétrico. Ai, meu Deus, que desafio, né? Eu acho que cada uma tem seus desafios pessoais próprios, né? Que nem a gente falou. Quando é o primeiro, parece muito assustador tudo isso. É uma coisa que vem assim de um jeito que você não sabe o que esperar, né? É. Mas a gente fica mesmo perdida assim no meio de tanta coisa nova, de tanta novidade. E depois, né, no segundo, no terceiro, no quarto, as coisas vão mudando, né? Já foi. É. Aí você já vai se sentindo um pouco mais segura, né? É aquela história, né? Primeiro é tudo Sim, muito algumas cheio de coisas dedos, cheio de você cuidado. lembra. Algumas coisas você lembra, tipo assim, da Luísa ela tinha 17 dias, o umbigo dela, o umbigo não, o corpo ainda não tinha caído. Então eu desesperada fui parar no PS por causa disso, né? Achando, meu Deus, minha filha vai morrer com esse negócio aqui. Vai apodrecer. Do segundo você já fica assim, do terceiro você nem lembra. Quando você vai ver, opa, caiu, que legal, entendeu? E é, E uma série de coisas, exatamente. né? A questão da amamentação. Então, você sabe que você pode, que você consegue nutrir um bebê ali até quando precisar, 6 meses exclusivo. Então, a amamentação foi mais tranquila, apesar de eu ter tido um pouco de dor no começo, porque justamente por causa da hiperlactação, ele prendia o mamilo, então machucou. Então, teve uns primeiro mês aí foi dolorido, mas a gente continuou, deu conta. E assim, a gente estava falando sobre a questão da nossa identidade, nossa feminilidade, né? Que nessa fase me falou, ah, eu não sei o que é fazer uma unha. É, são coisas que a mulher gosta, que ela precisa para se sentir melhor, para se sentir, ter uma autoestima melhor, né? E nessa fase você meio que deixa de lado muita coisa, tanto pessoal, às vezes no casamento fica também um pouco aquela coisa de todo mundo só lidando com aquele bebê e deixa um pouquinho de lado. E como que a gente lida com isso? Como é que a gente supera essa situação dentro desse processo? Eu acho que faz parte dessa preparação, é entender que você tem prioridades, né? Se você tem uma rede de apoio, de repente você consegue chamar alguém para vir na sua casa para fazer sua unha, você consegue ter esses cuidados e é importante. Se você tem condições para isso, se você consegue, faça isso, cuide de você. Mas o que você não consegue, você tem que entender que faz parte daquele momento e depois as coisas vão voltando ao normal, né? O importante é você se alimentar bem, o importante é você, né, descansar sempre que for possível. Aquela frase, dorme quando o nenê dorme. Isso tem que ser uma lei. Porque se Lei, você é lei, no momento que o bebê está descansando, você não descansa nunca. Aqui é quase isso. nunca. É, eu te conheço, eu sei que você deve querer fazer as coisas quando ele tá dormindo, né? Porque tem as meninas, né? Como eu disse, quando a gente está em casa, então ele supre bastante. Mas eu não acabo, não é que nem do primeiro, que eu podia dormir com ela quantas horas ela dormisse. Mas se você tá no primeiro filho e consegue, então faça isso, querida. Durma toda vez que o bebê dormir, sabe? Tenha rotina. Acho que a rotina é super importante. Rotina para o bebê e para você é super importante. Porque se as coisas acontecerem sempre da mesma maneira, claro que, né, tentar ao máximo que os horários de banho, né, de soneca, seja assim, o bebê vai se acostumando com essa rotina e você consegue encaixar as outras coisas que você precisa, né? E é isso. Legal.
É claro, assim, a gente não consegue se ver da mesma forma. Você passou por um processo de gravidez, você ficou 9 meses, sua barriga cresceu, seu útero dilatou, sua pele. Tem mulher que, né, que tem estria, que muda completamente o corpo, é um outro corpo, o seu peito, que nem tipo o meu caso, não tem o seio, quando eu tô amamentando fica um peito maior. Então muda tudo, né, essa parte. Então você se olha de maneira diferente. E às vezes tem mulher que, meu Deus, eu nunca mais vou ser a mesma, e agora? Tipo, tem calma, né? É um processo, né? Com a amamentação, depois de umas semanas do parto, né? Essa barriga ela começa a diminuir. Se ficar uma barriguinha ali, não tem problema, faz parte. Depois você malha, depois você corre atrás, faz o que for, ou você aceita e faz parte. As marcas, as estrias, tem tratamento, mas se você não se importar, faz parte. Olha para elas e pensa que essas marcas foram que trouxeram o seu bebê, né? Ela conta uma história da sua vida, né? O cabelo, né? Não fica lindo, maravilhoso na gravidez, mas aí depois não é por causa da amamentação, tá, gente? É por causa do hormônio, aí o cabelo começa a cair, aí não é legal, mas depois volta ao normal, é um processo, né? Essa palavra faz parte para tudo, né? Ela, todas as áreas da vida, é exatamente isso, é processo. Tem começo, tem meio e tem fim. Né? Aos poucos você vai se encontrando, você vai se achando bonita de novo, você vai se acostumando com o seu corpo. É importante você se aceitar como você está, né? Nesse momento, entender que faz parte, que você está com uns seios grandes, mas graças a Deus, que significa que tem leite ali, que você está alimentando aquele bebê, né? Seu corpo não está do jeito que você queria, mas você acabou de passar por um processo de gestação, você carregou um bebê dentro de você, um ser humano completo, né? Então faz parte. Verdade. E, assim, a Amanda está falando essa questão que você falou da rotina, como é que faz isso? Ela está tentando com a Mel e não está conseguindo. Como estabelecer essa rotina e quando ela pode começar a estabelecer? Desde o começo? É porque no começo é meio difícil, né? No porque começo é a demanda é deles, né? no começo é difícil, mas tem coisas que você consegue estabelecer, né? A questão do seu próprio banho, né? De cuidar de você, o horário de você tomar seu banho. Então, tentar tomar um banho de manhã, de repente, aquela soneca maiorzinha do bebê que você percebe aquele horário, ele vai dormir mais. Então, se tem alguém com você, ó, fica aqui de olho no bebê que eu vou tomar um banho. Toma um banho, relaxa. Cada vez que você ligar o chuveiro, você vai ouvir o neném chorar, mas não vai ser o neném chorando, é seu cérebro. É você, é o seu inconsciente. Choro Eu falo fantasma. que chuveiro, aspirador, tem mais alguma coisa? Tem tudo que tem som de choro de neném, né? Você liga o aspirador, você ouve o neném chorar. Você liga o chuveiro, ouve o neném chorar. Então, assim, tentar a rotina. A rotina que eu tenho com os meus filhos é essa. É tentar fazer as coisas no mesmo horário. Quando vai chegando o final do dia, apaga as luzes, deixa a casa mais escurinha, vai diminuindo o ritmo, as vozes, baixa a televisão e tal, para que a criança entenda que aquele período é o período que ela está indo para o sono, né? Então, a rotina para comer, sempre o mesmo horário, né? Tem gente que não tem rotina, todo dia a casa tá cheia, um monte de barulho, bagunça, aquela coisa, e o bebê acaba que não se acostuma, né, com aquele ambiente, né? Dentro da sua realidade, você vai acabar encontrando um jeito, mas é importante, rotina sim. Sim. E é difícil, né? Mas eu acredito que, na verdade, tudo é a prática, né? Não adianta você querer que você está fazendo um mês, não deu certo, 2 meses não deu certo. Tudo é prática. Toda criança, de 0 a 12 anos, ela está aprendendo com repetição, né? Sim. A repetição é que faz o aprendizado. Então, ela vai aprender essa rotina a partir do momento que houver repetição, né? Repetição, repetição, repetição. Dá o banho no bebê Então, no horário, porque ele, quando tá chegando naquele horário, ele sabe que é o banhinho, então ele já vai ficar esperando. Exatamente. Deixa eu ver. Eu queria que você falasse pra gente as maiores, as bestes dicas do puerpério. Se você pudesse enumerar as dicas, tipo assim, top, sabe? Top 10. Mas quantas você quiser. Eu sou limitada. De você poder lidar com isso, de você poder... Como que a gente pode... De algumas coisas que a gente já colocou aqui, talvez minimizar, né? Algumas situações que são tão complicadas, que acabam virando complicadas, que às vezes a gente complica demais também, coisas que a gente não precisaria complicar tanto, né?
O que a gente pode considerar? Eu sei que você já falou algumas coisas aí, mas para a gente deixar bem frisado, assim, para que aquelas que são tentantes e aquelas que já estão nesse processo, ou aquelas que já estão gestantes, possa lembrar mesmo, assim, na hora que ela se vê naquela situação. Primeira coisa, informação. Quando a gente fala de informação, como eu falei, não é informação, não é coisas vagas, não é a experiência da vizinha. É informação mesmo, é procurar quem possa te ajudar. E se prepara. Se você se você é tentante, se você, né, vai procurar engravidar nos próximos dias, meses, anos, sei lá, sabe? Se preparar emocionalmente, psicologicamente, saber que, né, que a sua vida vai mudar por completo, porque muda, né? Você não vai conseguir ser a mesma pessoa. Você vai conseguir fazer as mesmas coisas, talvez, mas você vai se transformar numa nova pessoa. Você vai ter uma responsabilidade ali, né? Que não é só um bebezinho que você põe uma roupinha bonitinha para tirar foto. Você tem que criar aquela criança mesmo. Você tem que alimentar, você tem que fazer ela se tornar um cidadão de bem. É uma responsabilidade. Então, ter uma rede de apoio, ver com as pessoas com que você pode contar. Deixa eu ver, nesse momento eu vou poder contar com a minha mãe, ou eu vou poder contar com a minha sogra, ou eu tenho amigas que vão poder me ajudar nesse momento, sabe? Meu esposo vai estar presente, de repente é um processo que a pessoa viaja muito, dá para esperar mais um tempo até a pessoa poder estar mais próximo. Como está seu trabalho? Vai ser um momento que você vai poder parar para ficar, né? Que seja esse período de afastamento do trabalho, que você vai conseguir, né? Ter esse período de afastamento. Então, tudo isso tem que ser pensado. Depois que esse bebê nasce, o que ajuda, gente? Primeira coisa é que o seu parceiro, né? Eu vou sempre tocar nessa frase, porque o marido é muito importante nesse momento. Que ele tenha passado por esse processo junto com você, de preparação, né? Converse com seu marido, fale para ele, fale sobre o puerpério, manda ele assistir a live, outros vídeos, que seja, mas que ele saiba que ele vai ser uma peça muito importante nesse pós-parto. Porque ele vai ter que te suprir ali nas beiradas, né? Ele não pode muito com o bebê. De repente, o que ele vai poder fazer com o bebê é segurar no colo um pouquinho, né? De repente, o bebê vai querer gostar de dormir com ele, mas ele vai precisar te suprir, ele vai te levar o copo d'água, é ele que vai te alimentar, é ele que vai te afastar do mal. Ou seja, ele visitas indesejadas, dos palpites, sabe? Então, seja sincera com ele. Se você não estiver num dia legal, se você não tiver a fim de receber visita, ou se estiver acontecendo qualquer coisa com você, é legal ter alguém que você chegue e fale, olha, não tô bem, não tô legal, não tô me sentindo bem. Entendeu? Então, preparar o seu parceiro para esse tempo é muito bom, muito importante. E dicas, congelar comida, ou ter alguém que vai te ajudar nesse processo. Glória. Porque, gente, as pessoas acham que a dificuldade é só com o bebê, né? Aí a pessoa chega e fala, eu vim ficar com seu bebê. Você não quer ninguém para segurar o seu bebê, você quer alguém para limpar a sua casa, você quer alguém para fazer a comida, você quer alguém para te ajudar com as outras roupas. Beijo, Macutone! Pessoas para cuidar das outras coisas, para que você possa vivenciar aquele momento, para que você possa ficar ali com aquele bebezinho, para que você possa curtir a cria, né? E às vezes a visita chega, ela quer o café, ela quer um bolo, e ela quer te dar um monte de palpite e segurar o seu bebê enquanto você fica fazendo as coisas, né? E não é o momento, né? Então, não é. Então tem tudo isso. Então, se você conseguir, demanda mesmo. Se a pessoa perguntar, tá precisando de alguma coisa? Tô precisando. Vem aqui, pega minha roupa, leva pra sua casa, lava e traz pra casa. Gente, se a pessoa te amar, ela for íntima sua, ela vai entender. Maravilhoso. Que está ajudando, entendeu? Então, tipo, e você, se você for visitar uma grávida, gente, vocês estão assistindo, leva um bolinho, leva um pãozinho, sabe? Não chega lá achando que a grávida não, né? A recém-mamãe tem a obrigação de te servir, não. Você tem que ir lá e tem que levar para ela e ainda lavar a louça antes de ir embora. Fica a dica. Por favor, obrigada. É isso, gente. E a gente precisa falar, Cá, sobre alguns pontos, né? A gente falou sobre esse processo de ser difícil, de repente você não se sentir, né, feliz, plena com aquele bebê. Não significa que você não está feliz, é que a felicidade que você imaginou que fosse ter não, ela é só assim, e aí ela vai crescer. Vai crescer. Adoro. Os dias vão passar.
Os dias vão passando, você vai se conectando com aquele serzinho que você imaginou que ia nascer rosa, lindo e maravilhoso, igual o bebê do Johnson. E às vezes nasce um bebezinho ali estranhinho, enrugadinho, com a cara do pai. Tudo bem, mesmo que não seja. Louca. Um bebezinho assim, fica, nossa, não era assim que eu imaginei, né? Tem isso, sabia? Tem isso também. Tem, a decepção, né? A decepção, a criança nasce, idealizou, né? Uma coisa, aí nasce e fala, Vai nascendo, sozinha, bonitinho, limpinho, cheirosinho, não, e vem um bebê tudo embugadinho, carinha de joelho ali, coisa linda, com cheirinho de vernix que a gente ama, né? E naquele momento dá aquele boom, fala, meu Deus, né? É meu bebê. E aí os dias vão passando, e aí você vai se apegando, né? As dificuldades vêm, você vai superando com ajuda, com apoio, e aí você vai gostando, e a amamentação no começo é difícil, principalmente se você não tiver apoio, somente se tiver gente no ouvido. Então você tem que estudar sobre a amamentação, sim. Então deixa a questão do quarto, da decoração do carrinho um pouquinho de lado e vai ler sobre a amamentação. Porque o bebê, ele nasce sabendo sugar, mas ele não nasce sabendo mamar. E você não é só colocar no peito, como mostra na novela. Você tem que saber, tem a questão da pega, tem uma série de coisinhas ali que podem atrapalhar e você vai achar que você tem um problema. Ai, meu Deus, eu tenho um problema. E não tem, você só não aprendeu, você só não foi bem informada a respeito de como deveria ser esse momento. Né? Então, se informa, busca informação, sabe? Se prepara e aí as coisas vão melhorando, você vai superando. Passou pela amamentação, beleza, esse bebê tem cólica. Meu Deus, o que eu faço do remédio? Foi porque eu comi feijão, foi porque eu comi isso e não tem nada a ver. É mentira. Sei que todo mundo fala, a tia fala, a sogra fala, fala. Não tem nada a ver, tá bom? Deus é perfeito. Tudo que você come é muito bem filtrado e o que sai do seu peito é alimento puro e genuíno. É ouro. Não tem nada a ver o feijão que você comeu, não tem nada do chocolate, nada a ver. Sabe? Se o bebê tiver que ter cólica, ele vai ter. Faz parte Então, do desenvolvimento, né? Da parte gastrointestinal do bebê, né? tem os E aí bebês. tem os mitos, tem tantos mitos, né, sobre a amamentação, e já é uma situação tão pesada já que você está vivendo, porque com tudo que a gente já falou aqui, aí vem essa questão de que você acredita em coisas que nem são verdade, mas porque você ouviu falar e as pessoas, e você cresceu já com uma ideia, né, Sim. já formada, porque sua mãe já falava que o feijão dá cólica no neném, e aí esse é um exemplo, né? Tem Sim. muita coisa, né? Muita. Então, derrubar os mitos eu acho que é super importante também, né? Derrubar os mitos. Derrubar o que é verdade e o que não é, né? Para a gente poder lidar com isso da forma mais, mais próxima daquilo que é real, né? Daquilo que acontece realmente. Porque hoje a gente tem muita informação de qualidade, tem evidência científica, tudo a nosso dispor. A internet está aí para isso, a gente tem tudo na nossa mão. É só ir nos lugares certos. Profissionais, temos pediatras maravilhosos. Claro que temos alguns que são completamente ultrapassados, infelizmente, mas tem gente que está aí se atualizando, né? Então, procurar gente que está atualizada. Não adianta ser um pediatra que tem 50 anos de experiência, mas que ele continua usando a cartilha da faculdade dele de 50 anos atrás, porque as coisas vão, né, vão se desenvolvendo. Há estudos recentes, há tanta coisa, né, que prova que coisas, né, que falavam antes era mito, né, era mentira, não tem evidência, né. Nunca foi provado, né? E aí a culpa vai sempre para a mãe. Se o bebê tem cólica, é a mãe que comeu chocolate, coitada. A pessoa não pode nem comer um chocolate, sabe? Não pode tomar café. Não pode nada, né? Ô, Jesus, que vida. Não pode nada. Tem uma vontade de falar, não vai, não vai. Não, gente, não é isso, não. É claro que a alimentação sempre mais saudável possível é bom para todo mundo. É bom para a mãe, é bom para o bebê, é sempre bom, né? Mas se tiver vontade de comer um chocolate, pode comer, ué. Se tiver comer feijão, é ótimo. Feijão tem ferro, gente. Pelo amor de Deus, não comer feijão. Verdade. Tira essa culpa aí e joga fora. Essa aí você não precisa. Sim, sim. E então, assim, o que a gente falou aqui, informação de qualidade, né? Só recapitulando aí um pouquinho. A rede de apoio, que é extremamente importante, né? Sim, se preparar,
pessoa só, gente. Às vezes a rede de apoio é uma pessoa só, mas que essa pessoa seja uma pessoa, rede de apoio. Seja o apoio, né? O apoio, seja toda a rede. Seja toda a E rede. um ser. É verdade. Pessoas à sua volta, mas não estão apoiando, não, pelo contrário. Né? Tem gente que quer ajudar, tem até uma boa intenção, mas infelizmente não está ajudando muito, né? Chocolate Então, dá mesmo bolinha na bochecha do bebê? Não, Ju! Bolinha na bochecha do bebê é acne neonatal e 99% dos bebês vão ter, faz parte. Não é beijinho, tá? Da mamãe. Então a mamãe pode beijar muito, faz bem beijar, essa troca é muito boa, é muito importante. Nem a barba do pai? A barba do pai sim, às vezes dá uma pinicadinha, mas não é um mal. Isso é legal. É legal a gente falar essas coisas, né? Não, O tem que muito... mais? Então, rede de apoio, a gente já falou, né? Informação de qualidade, o que mais? Tem mais alguma coisa aí que você tem, que a gente não passou, que você tenha pontuado aí? Eu acho que é a paciência, tá? Paciência e saber que vai passar, né? E vamos falar sobre duas coisas: o baby blues e a depressão pós-parto, né? O baby blues é esse processo que tem um pouco de tristeza, de culpa. Ele se inicia ali perto do terceiro, quarto dia, como eu falo, é o dia que você sai da maternidade. De repente você estava ali um pouco, né, tipo, oh, legal, bebezinho e tal, e daqui a pouco você começa, meu Deus, como é que vai ser? O que vai ser de mim? E tal. Então, esse processo de medo, um pouquinho de ansiedade, né, às vezes um pouco de choro, você se vê chorando, a pessoa fala uma coisa, tipo, nada a ver. Eu lembro que do Raul era o quarto dia, né? Eu tava em casa, o Hunt falou uma coisa que não tem nada a ver. Ah, ele sujou a roupinha que eu queria que ele pusesse no dia do Natal. Ele vomitou. Ai, não. Ele vomitou na roupa. Aí eu comecei a chorar. Aí o Hunt pegou e falou assim: Meu, é só uma roupa. O que aconteceu? Aí que eu chorei mesmo. Tipo, você não entende? É a roupa que eu queria. É essa roupa. É muito importante isso. Se fosse outro período, você ia falar: é mesmo, né? Vou pôr outra roupa. Tem tanta roupa linda. Tudo bem. Ali naquele baby blues, você fala, ele não entende, ele não me ama, sei que lá. Entendeu? Então é essas coisas. Qualquer palavrinha você, tipo, você de repente não quer conversar, você fica mais calada, você não consegue ter uma troca ali com o bebê, sabe? Você faz as coisas, você cuida, você ama, você tem medo de machucar e tal, mas você não consegue se conectar ali com ele. Esse é o baby blues, então ele tem que durar um pouco tempo, né? 20 dias ali, você fica nesse mar de sentimento. Se passar É a disso, oscilação, né? se passar disso e o negócio começar a se intensificar, se começar a ter pensamento obsessivo, sabe, ansiedade, tristeza, você não ter vontade de nada, não quer comer, só quer chorar, tristeza, começar a olhar para aquele bebê já de uma maneira diferente, não conseguir sentir amor, pelo contrário, às vezes tipo querendo, leva daqui. Então quem está em volta, essa rede de apoio, tem que estar de olho nessa mulher, porque se essa mulher está passando por esse processo, aí já é depressão. Então aí ela já vai precisar de uma intervenção profissional, né? Então a gente tem que estar bem ligada nessa nova mamãe para que a gente não deixe passar desapercebido uma depressão, porque puerpério é difícil, a mulher fica assim mesmo, faz parte, daqui a pouco passa. E não, e de repente ela está precisando de uma atenção mais especializada, né? Se você contratou uma doula durante a sua gestação, ela vai te fazer uma visita pós-parto. Então, nessa visita pós-parto, ela vai te observar, ela vai conversar com você e ela pode identificar se você está passando por esse baby blues, que é normal, ou se você já está indo para uma depressão, né? Por isso que é importante ter sempre gente que tem esse olhar para a nova mamãe. Até a própria mãe pedir ajuda, né? Falar sobre o que ela está sentindo, porque a gente tem vergonha, né? Sim. Eu fiquei com depressão. E eu tinha muita vergonha e muito medo de ser julgada, né? Porque, teoricamente, eu deveria estar feliz, eu não podia estar daquele jeito, não podia rejeitar o meu filho. Eu não poderia estar sentindo um sentimento contrário, né? Então, aquilo me trouxe tanto peso que eu não conseguia falar sobre aquilo, né? Então, a vergonha, o medo do julgamento pode atrapalhar a falar no assunto, mas a gente tem que quebrar essa barreira e compartilhar isso com alguém,
que seja o teu parceiro, que seja alguém que você confie, mas falar, eu tô com uma dificuldade, eu sinto que é um problema, eu sinto que isso já saiu do normal, né? Porque você vai saber identificar, né? Sim, Você vai saber que aquilo já está passando né, do que é natural, né? Porque existe um processo que é normal, que é hormonal, que vem de tudo, essas mudanças, né, que você está vivendo. Só que se ela chegar num ponto que passa do natural, aí é uma luz de alerta que tem que ser acendida, né? Isso é muito legal a gente falar, porque é o que a gente sempre vê, né, no puerpério acontecendo. O baby blues é normal, a gente até nomeou ele para que a gente saiba que ele existe, que é assim mesmo, né? Que é essa oscilação hormonal, esses sentimentos muito à flor da pele, né? Essa questão de a gente estar muito hipersensível, né? Às vezes o marido não entende porque ele fala, nossa, minha mulher tá tão diferente, ela tá tão chata, ela tá tão irritada por qualquer coisa, ela só fica triste, ou ela só fica isolada, né? Ela não me dá mais atenção, né? Isso até ciúmes. acaba influenciando um pouco. Tem homem que Sim, tem ciúmes, ele acha que a mulher vai ficar só interessada no bebê, nossa, agora só cuida desse bebê, não sei o quê. Então você vê, por isso que é importante o homem participar desse processo de aprendizagem, de informação, para ele saber, falar, deve ser esse negócio aí que eu ouvi lá naquele curso de preparação lá, que a mulher ia ficar, então tá bom, então faz parte, beleza. sim, Porque às vezes a pessoa não sabe e fica olhando e fala, nossa, agora só liga pro bebê, não olha para mim, não fala comigo, não me dá um beijo, não me dá bom dia. verdade. Não me ama mais, né? Aí vai acabar o casamento aí. A Não Ju, é assim, vai passar, vai mudar. Oi? a Ju fez uma pergunta sobre. Vê se você consegue ver aí, que eu não tô conseguindo A puxar. gente só tem 7 minutos, viu, gente? A Helena falou para a gente falar mais sobre a amamentação. A gente vai fazer uma live só sobre a amamentação, tá? 4 minutos, nossa. Eu tinha olhado 7, mas já tá no carro. E se vocês quiserem deixar perguntas, vocês podem colocar no nosso direct, tá bom? A gente vai responder. Tudo que vocês perguntarem, a gente vai passar para responder, Isso, tá deixa bom? sugestão também que vocês querem para as próximas lives. Sim, sugestões de temas, o que vocês querem falar, as dúvidas que vocês têm. Assim, a gente está aqui para apoiar, esse é o papel do Gerar, por isso que a gente está fazendo essa live hoje, que é a primeira, mas vai ter outras. A gente quer se dispor mesmo. A gente conversou um pouco a respeito de colocar Deus no puerpério, né? E eu queria agradecer a Luana pela disponibilidade aí, o que ela está fazendo, de ter até num horário super, né? Aí é super tarde, a gente está no fuso de 4 horas, né? E ela já poderia estar descansando, né? Mas ela se dispôs aqui a estar falando. Se vocês quiserem, a gente faz mais outro dia. Mas eu quero agradecer muito e que esse pouco que a gente falou traga um pouquinho de luz aí para vocês. E vocês possam falar sobre as dúvidas de vocês. E essa questão eu queria fechar falando disso. Deus, ele pode ser a terceira pessoa do puerpério. Você, o seu bebê e Jesus, o Espírito Santo. Se você trouxer ele para o puerpério, eu creio que vai ficar tudo mais leve, né? Porque Jesus falou, deixa diante de mim as suas cargas, os seus pesos, o seu cansaço, né? E eu vos aliviarei. Eu acho que isso serve muito para nós, para as mães, para aquelas que acabaram de parir, para aquelas que estão amamentando, para aquelas que estão enfrentando dificuldades também nos cuidados, nesse processo aí do seu bebê, né? Seja quanto tempo ele tiver. E eu creio que Jesus ele está super interessado em ajudar as mães. Por isso que ele levantou a gente para falar isso para vocês e para dar esse apoio para vocês saberem que nós estamos aqui para isso e ele está totalmente disposto e disponível para te abraçar nesse momento, para te tratar, para te curar, para te fazer companhia nas madrugadas geladas, nas madrugadas solitárias, né? A melhor coisa que tem é você poder contar com a presença dele, poder falar com ele, se dirigir a ele e compartilhar com ele aquele momento, né? Então, eu quero agradecer, Lu, obrigada mesmo. Foi muito gostoso esse papo, passou muito rápido, muito, muito Sim, rápido. uma delícia.
né? E obrigada por vocês que participaram. A gente vai deixar gravado e depois a gente vai postar aí no YouTube e tal, e a gente pode compartilhar também, né? E vamos fazer outras. Por favor, deixa aí no direct o que vocês querem, as perguntas e tudo mais. Tá Sim, bom? Quer sim. dar um beijo para todos. último alô? Muito obrigado, Cá, pelo convite. Foi uma delícia, muito bom mesmo. Estamos à disposição. Falar sobre isso para mim é um prazer. Amém, é muito legal. Tá bom, gente? Beijo, boa noite para vocês. Até a próxima, viu? Obrigada mesmo por ter participado. Beijinho, obrigado. Deus abençoe vocês. Boa noite. Muitos beijos. Deus abençoe. Beijo.